Olá, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo, com a tua família. Que Deus os abençoe. Aqui é a nossa live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, nesta noite do dia 1º de julho de 2020. Mais um mês, mais um desafio para as nossas vidas. Vencemos aí os 6 primeiros meses desafiadores de 2020 e não será diferente. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a sua palavra. E nós, crendo na presença e na força que o nosso Deus nos concede, vamos adentrar julho com esperança, com alegria, com bom humor, com entusiasmo e sempre olhando para Jesus. Convido a todos a estarem orando nesse momento comigo, quando vamos aqui adentrar a nossa live do culto de oração, e vamos refletir em Êxodo, capítulo número 17. Esse é o texto de hoje. Mas antes de passarmos à leitura, convido a todos a estarem orando comigo. Querido Deus, amado Pai, te damos graças por este dia, por todo o trabalho que pudemos realizar, pelos teus cuidados com a nossa família, pela saúde de cada um de nós. E Jesus, obrigado pelo primeiro semestre deste ano de 2020. Embora muito desafiador, talvez um semestre dos mais desafiadores da nossa vida, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos adentrar a este mês, o qual já dedicamos ao Senhor, consagramos a Ti, Senhor, pedindo que este seja um mês bem especial a toda a Tua igreja, a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham aqui em nossas lives. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como de praxe, nas quartas-feiras nós temos lido já há algum bom tempo, aqui o texto de Êxodo. Então eu convido a todos a abrirem em Êxodo capítulo 17. E nesse texto nós vamos aqui observar que Israel, ele viu o milagre do Senhor em duas esferas bem interessantes. A primeira delas, o Senhor saciou a sede do povo, um povo que não merecia receber nada do Senhor, mas o Senhor lhes concedeu a água que tanto eles precisavam. Também o Senhor deu uma vitória contra um povo que era bem cruel, um povo que não seria fácil do povo de Israel vencê-lo, mas com a força do Senhor, Josué, o servo de Deus, ali auxiliar de Moisés, então foi o general daquela batalha e venceu aquele povo. Então, Êxodo capítulo número 17. Vou passar a leitura nesse momento. E assim diz a palavra. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente. Respondeu-lhe o Senhor, melhor dizendo: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na porta e dela sairá água para o povo beber. Assim, Moisés fez à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém,
subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra a nação, contra os amalequitas, de geração em geração. Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, esta é a leitura de Êxodo, capítulo número 17. E este texto ele é dividido em duas partes bem distintas, na mesma ocasião ou no mesmo tempo, mas duas histórias bem diferentes aqui, da qual Israel protagonizou muito da presença de Deus, mesmo reclamando da presença de Deus. Então, queridos irmãos e amigos, Israel chega a este lugar, no deserto, um lugar chamado Refidim. E esta terra era uma terra sem água, ou provavelmente, nos oásis que tinha na região, Israel ficou então do lado à parte, do lado que não havia água. E aqui nós vemos então, na questão de lição que nós vamos passando, o nosso Senhor ele sempre nos leva a muitos lugares. Vez por outra, vamos passar por lugares com abundância de água ou comida. Outras ocasiões, não. E vez por outra, nós temos abundância de muitos recursos. Em outras ocasiões, nós não temos. E nisto tudo o Senhor está a nos ensinar. Em Refidim, Deus iria ensinar o povo a não reclamar mais uma vez. Mas o povo não passou no teste. E nós temos que aprender a viver com o Senhor nas diversas circunstâncias, tendo muita água ou não. Então, neste lugar em que o povo chegou, não havia água, e era mais um teste do Senhor para que este povo se voltasse para o Senhor com humildade. Mas o povo, pelo contrário, reclamou do Senhor como nunca, né? O povo de Israel reclamou do Senhor de uma forma muito complicada. No verso 2, o povo exige do líder uma solução. E, em geral, é isto que o povo faz. Ele sempre olha para o líder e ele quer uma solução. Mesmo que o líder não tenha essa solução, o povo vai atrás desse líder e ele vai cobrar de uma forma muito exigente, né? Muitas vezes isso ocorre com a igreja de Deus. E Deus ele vai trabalhar em diversos aspectos e vai proporcionar a solução que o corpo esteja necessitando. Então, não é diferente com a Igreja do Senhor no nosso tempo, quando muitas vezes as pessoas recorrem a nós e nos exigem que nós venhamos a trazer algum tipo de solução para uma determinada situação. No verso 3, o povo diz, os nossos rebanhos. Então, era um povo bem da linhagem assim de fazendeiro, né? Os nossos rebanhos. Ele dava uma ênfase na gravidade do problema. As reclamações do povo foram totalmente exageradas. Eles disseram, então você nos tirou do Egito para nos matar de sede, matar os nossos filhos e o nosso rebanho, né? Como se o rebanho fosse, assim, o mais importante. Se eles morressem, obviamente, os rebanhos morreriam também. Mas eles querem dar uma grande ênfase, que nem o rebanho aguentaria. Era uma reclamação exagerada. Não era, assim, uma reclamação no bom sentido, quando nós vamos e mostramos as coisas erradas e angariamos, então, soluções para as coisas erradas diante de uma liderança. E sim uma reclamação em demasia, algo que foi um exagero. No verso 4, nós vemos ali Moisés falando para Deus.
olha, estão a ponto de apedrejar-me. E nós vemos isto acontecer em algumas vezes. E o apedrejamento era certamente o último estágio de rejeição para uma liderança. Aconteceu com Davi em 1 Samuel 30, versículo 6. Aconteceu com Adorão, 1 Reis 22, 18. Depois, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31, quiseram apedrejar a Jesus. Apedrejaram Estevão em Atos, capítulo 7, 58, e também apedrejaram ao apóstolo Paulo em Atos 14, 19. Então, o estágio de rejeição de Israel culminava nesta situação. E Moisés vai então consultar ao Senhor, e o Senhor recebe a causa de Moisés. Moisés então expõe a gravidade do caso e o Senhor ali lhe concede aquilo que ele necessita. Chegando aos versículos 6 e 7, então Horebe, que é o mesmo chamado Monte Sinai, é o lugar onde eles vão até essa colina, eles sobem em uma das rochas, provavelmente não foi até ao topo do monte, e provavelmente só os anciãos viram a água jorrando da rocha. Porém, todo o povo bebeu dela. E muitas vezes nós vemos muito disso acontecer na igreja do Senhor. Poucos têm a noção do milagre, mas muitos se beneficiam dele. Poucos sabem como é o milagre da sustentação da igreja, mas muitos se beneficiam do milagre de Jesus no dia a dia da igreja, sustentando a sua igreja. Muito interessante também essa ilustração. E no verso 7, nós temos então esses dois nomes interessantes, Meribá e Massá. O texto do Salmo 95 e de Hebreus 4, aos quais eu fiz a mensagem do domingo passado, falam dessa questão da contenda que significa Meribá e também da provação que significa Massá. E o mais interessante é observar que Deus estava presente com o povo numa nuvem durante o dia para dar sombra e dar alívio ao povo, e Deus estava presente durante a noite numa coluna de fogo para o sustentáculo do povo através do calor e também da iluminação. E mesmo assim o povo ainda vai provocar ao Senhor dizendo: o Senhor esteve entre nós? Por isso Moisés coloca então esse nome de Massá, provocação, e Meribá, contenda, quando o povo quis brigar com Deus. Muito interessante essa passagem, a qual nós estamos aqui observando que Deus estava presente, mas o povo não estava nem aí para a presença de Deus. Então, queridos irmãos, como Israel pôde chegar ao ponto de duvidar da presença de Deus? Tão certo como a nossa existência, tão certo como o conhecimento que temos sobre muitas coisas, tão certo como podemos tocar as nossas mãos, ou como podemos estar aqui transmitindo esta mensagem, esta reflexão, tão certo como tudo que se possa existir, a existência de Deus, ela é concreta, ela é real, ela é verdadeira. E nós, cristãos, crentes em Jesus, temos a comprovação do selo do Espírito Santo em nossas vidas e a certeza da presença de Jesus em nossos corações, ao nosso lado. Ele que tem esse nome, Jesus Emanuel, o Deus conosco. Ele que sempre nos disse, em toda a sua mensagem, especialmente nos evangelhos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não se duvida da presença e da existência do nosso Deus. Não se duvida da existência do Senhor e da sua presença nos momentos mais marcantes e nos momentos que mais precisamos do Senhor. Como foi o caso de Israel, passando a maior necessidade e numa prova para com Deus, levanta um questionamento como esse. Mas Deus, na sua infinita bondade, vai conceder a Israel, neste momento, ainda uma outra grande vitória, e uma vitória sobre uma batalha. Batalha esta que Israel não tinha condições de vencer, não tinha nem condições de ir para esta guerra.
mas o Senhor o fez prevalecer. No verso 8 nós vemos então um ataque inimigo. Esse ataque veio de Amaleque, que era uma tribo edomita. A tribo edomita, então, era de uma descendência de Edom. Os amalequitas, eles passaram a ser um inimigo do povo de Deus por gerações. Eles queriam o domínio da terra para garantir o sustento do seu rebanho. E estes amalequitas já tinham boas estratégias de guerra. Eram diferentes do povo de Israel, que estava se formando como nação, que não tinha um exército formado ainda. Aí no verso 9 nós vamos ver então o protagonismo de Josué, ele que foi mencionado pela primeira vez aqui nesta palavra. E depois em Êxodo capítulo 24, versículo 13, Moisés o tem como seu auxiliar. Diz assim Êxodo 24, 13, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Dos versos de 10 a 12, nós vemos então os auxiliares de Moisés, Arão e também Hur. Hur, ele vai ser mencionado só mais uma vez no capítulo 24, verso 14. E depois tem um outro Hur, que está descrito aqui no texto de Êxodo, que este outro Hur era ali o avô de Bezalel, que foi um homem que foi responsável por uma construção bem interessante do tabernáculo e também de tudo o que se tinha ali, pois era um grande artista. O Salmo 63, 4 é bem interessante e ele está em consonância com a história de Êxodo 17, 10 a 12. Salmo 63, 4 diz assim: Eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Pois é, Moisés levantou as mãos, e essa história não há muito o que comentar. Enquanto o povo de Deus está batalhando, Moisés, o líder, está de mãos erguidas para o Senhor. E estas mãos, elas demonstram ali a oração do servo, aquele que estava buscando ao Senhor e aquele que estava dando o suporte para o povo. Mas quando este servo não tem mais força de erguer as mãos, então aqueles seus auxiliares deram o suporte, porque o líder ele tem que se manter no foco. Assim como Josué estava na batalha, Josué era o general do exército que estava se formando, ele tinha que ter as suas estratégias, ele tinha que estar com a mão, com a espada levantada para abater o inimigo. Moisés, como líder do povo, como servo de Deus, como quem conversava com Deus, deveria então estar com as mãos erguidas e ali orando ao Senhor. E o verso 13 mostra, interessante essa expressão. No verso 13 nós temos a palavra nos descrevendo assim: Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E a palavra ali para o derrotou, ela significa devastou, ou seja, deixou o inimigo devastado. Imaginem só, Josué sai para a sua primeira batalha e já devasta todo o inimigo. Que coisa mais interessante. Mas ele só conseguiu isso, esta grande conquista veio, porque enquanto ele levantava a espada, o servo de Deus levantava as mãos para o Senhor. Era Deus quem lutava por Josué. No verso 14, então, vem uma ordem do Senhor para que Moisés escrevesse esse grande feito, para que o povo jamais esquecesse daquilo que Yahvé havia feito diante dos seus olhos. Então, a partir dali, talvez este rolo, esta escrita neste papiro, provavelmente, tenha dado ali início ao livro das guerras de Yahvé. E esse livro das guerras de Yahvé foi mencionado lá em Números 21, 14. É um livro que se perdeu com o tempo. Mas que história mais interessante. Quem sabe a gente poderia escrever um livro sobre as guerras de Yahvé, as guerras de Deus, durante todo o Antigo Testamento especialmente, e por que não dizer também do Novo Testamento, aonde Deus batalhou e batalha pelo povo. E podemos escrever as guerras de Deus em prol das nossas vidas. As batalhas que travamos, o Senhor está sempre conosco. Os versos 15 e 16, então, quando nós vemos aqui o findar do texto,
Moisés manda erigir, ou melhor, ele mesmo faz ali um altar em gratidão como forma de lembrança da ação do Senhor em meio à batalha, e ele vai mencionar que os amalequitas, eles então se tornariam ali eternos inimigos de Israel. Mais adiante, este povo, o texto do verso 16 diz que eles seriam riscados debaixo do céu. E isso é um sentido não que eles fossem exterminados totalmente, mas que enquanto eles vivessem, eles durassem, seriam inimigos do povo de Deus e Deus iria prevalecer contra ele. Esse texto é um texto mais curto, duas histórias maravilhosas, muito interessantes, a qual o Senhor nos ensina tanto. Deus conduziu o seu povo até um lugar sem água, e este então não passou no teste da paciência, o teste da espera. O povo reclamou demasiadamente e questionou a presença do Senhor, a presença de Yahvé. Esta foi a primeira parte do texto. E em segundo lugar, então, o povo viu a vitória de Deus através da oração do seu servo, através também de homens fiéis que foram batalhar juntamente com Josué. Esse texto nos sugere algumas lições interessantes. Duas lições da primeira parte. Primeira delas, nós podemos passar por algumas provações. E tem águas que só o Senhor pode nos dar. Tem momentos de sede que só o Senhor pode nos saciar. Lembre-se disso. A segunda lição é que a reclamação em demasia, ela gera mais reclamação ao ponto de provarmos ao Senhor. E toda reclamação não condiz com a vida do cristão. Cuidado, não reclame, porque quem reclama acaba se acostumando a reclamar. E quem reclama demais acaba provando ao Senhor, e isto não condiz com a vida do cristão. E as lições da segunda parte, então, é que um líder de mãos levantadas ao céu representa muito diante do povo. E quem dá suporte ao que necessita participa das vitórias de todo um povo. Uri e Arão deram um bom suporte para Moisés, participaram da vitória de Moisés, participaram da vitória de Josué e de todo o povo. E também, para finalizar, em guerra que Deus luta, há sempre uma vitória esplendorosa. Nós vimos os amalequitas prevalecendo e o povo indo para a derrota. Mas quando Deus lutava, era o povo de Deus que ali então prevalecia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Lembre-se, ore, seja você aquele que levanta as mãos, ou seja você aquele que dá suporte para as mãos. E veja o Senhor batalhar e vencer pela tua vida. Um grande e afetuoso abraço. Que Deus os abençoe.